paciência é bom para a gente conseguir adiantar um tempo, porque ele consegue fazer umas práticas de ciência de dados, como leitura de dados, apresentação de gráficos, modelagem, de forma bem simples. Então, não precisa de conhecimento de código prévio, e também para quem conhece vai evitar um longo caminho, como no caso do Python, que precisa de grandes linhas, muito código. Então, o que é o Origin? O Origin é uma plataforma de código aberto, tá? Qualquer um pode baixá-la e utilizá-la, e é usada principalmente para visualização e análise de dados. Tá? Quando a gente tem um banco de dados, um arquivo, CSV, Excel, e a gente quer visualizar esses dados, fazer um tratamento, limpeza, a gente pode usar rapidamente o Origin para evitar um longo tempo que passaria no Python, ou para quem não tem conhecimento, de fazer etapas primordiais de análise de dados. É de fácil uso, a gente não precisa de conhecimento prévio de programação, é bem flexível, a gente consegue adaptar vários comandos do Python até para questões onde ele não é alcançável. É feito também com uma boa análise exploradora de dados. A gente vai ver o que é análise exploradora de dados, é a ferramenta, é a etapa dos dados que a gente busca informação dos dados. É usado também para modelagem preditiva, sem machine learning, assim como o professor Laguinho falou. Ele tem vários modelos embutidos no módulo do Origin. A gente tem Random Forest, a gente tem regressão linear, regressão logística, KNN, então são todos os modelos que a gente vai explorar durante o curso. E para visualização de dados interativa, tá? A gente consegue criar gráficos interativos, gráficos de linhas, de colunas, violino, boxplot, de forma interativa. A gente consegue interagir com os pontos. Então é muito interessante. A interface dele é bem simples, é assim, basicamente. A gente tem duas áreas principais, a área de trabalho em branco e o painel aqui à esquerda. É o painel que vai conter todos os comandos do Origin. Eles estão aqui guardados em pastas com esses nomes, data, transform, visualize, cada uma com uma série de funções muito úteis. E a área de trabalho é a região onde a gente vai programar o Origin. A gente vai arrastar todos os apetrechos, que a gente chama de Origin. A gente tem uns apetrechos aqui em formatos circulares, onde a gente arrasta da esquerda para a direita, e é aqui que vai funcionar toda a programação. Tá bom? Então a gente tem ferramentas que eu vou entrar agora no contexto delas agora. Sobre a transformação de dados que a gente tem, aqui, dados, a gente tem essa parte de dados, a gente tem importação de arquivos com apetrecho file, a importação de arquivos CSV exclusivamente, com CSV File Report, datasets do próprio Origin, quando a gente quer testar o Origin sem algum dataset em mãos, é bem possível com os datasets do Origin, dezenas aqui, e variados. Data table, uma forma de visualizar os dados em forma tabelar, com colunas e linhas. Paint data, a gente consegue pintar dados, como se fosse um pincel para desenhar os nossos próprios dados. Data info é muito importante, que vai dar um relatório simples dos dados, como linhas, colunas, dados em falta. Edit domain, a gente vai editar o domínio dos dados, como mudar o nome de colunas, mudar o nome de variáveis categóricas. Tá? E esse feature statistics, que é um relatório simples da estatística geral do conjunto de dados. Ele dá um resumo de média, mediana, moda, mínimo, máximo, valores em falta. Tá? Então, simplesmente clicando neles, a gente consegue essas informações. Aqui. Na aula de hoje, a gente vai usar principalmente esses comandos, o arquivo, para importar os arquivos. Esses arquivos podem estar dentro do computador ou na internet, através da URL. Tabela, para visualizar os dados, informações para algumas informações preliminares dos dados. Editar domínio, para mudar o nome, e estatística dos atributos, para o resumo estatístico dos dados. Agora, sobre a parte de transformação, embaixo do dado, onde a gente estava agora, na transformação é tudo que vai envolver justamente a transformação dos dados, a mudança dos dados, filtragem, mudança de linhas, concatenação, junção de tabelas. Para a aula de hoje, a gente vai usar a amostragem dos dados, que vai servir principalmente para o treinamento e teste do modelo. Ele vai separar os dados em dois grupos, um grande para teste, para treino, e outro pequeno para teste. Eu vou entrar nessa questão no próximo slide. Selecionar colunas, a gente vai selecionar colunas específicas. Por exemplo, eu quero trabalhar só com essa coluna, quero descartar aquela coluna que não tem utilidade. A gente consegue fazer isso simplesmente com alguns comandos. E a padronização dos dados, para a gente obter uma distribuição melhor e evitar alguns interferentes. Tá, mais outras que a gente não vai utilizar, mas são muito importantes. Select rows, para selecionar linhas específicas. A
gente tem concatenate para concatenar os dados, juntar os dados de forma vertical, merge data para juntar de forma horizontal, pivot table também é muito bom. Então tem outras funcionalidades que a gente não vai estar na aula de hoje, mas são muito importantes. Agora, na visualização dos dados, ela vai permitir a visualização interativa dos dados, como distribuições em forma de histogramas e gráficos de barras, que vai justamente nos dar a noção de contagem dos dados em intervalos. Gráfico de pontos, para a gente estudar correlações entre variáveis numéricas, e o gráfico de barras, que vai servir no final para a gente analisar os principais coeficientes dos modelos treinados. Tá? Mas tem outros também, como o boxplot, o violino, tem um gráfico de linha, tem também a projeção linear, tá? Tem alguns modelos 3D. Para quem estiver trabalhando com regressões envolvendo árvore de decisão, pode acompanhar o treinamento do modelo de árvore com esse Tree Viewer. Então tem muita opção para quem estiver trabalhando com qualquer banco de dados. Na parte de modelo, vamos usar para a aula de hoje a regressão linear e logística. A linear para trabalhar com os dados numéricos e a logística para a previsão de categorias. Mas tem outros também, tem o KNN, tem o árvore de decisão, Bruno Forest, Naive Bayes, a gente tem mais outros, Gradient Boost. Então tudo isso a gente vai ver no decorrer do curso. Mas para a aula de hoje, principalmente esses dois serão tratados. Agora que a gente construiu o modelo, a gente pode avaliá-lo com as previsões e a matriz de confusão. As previsões vão resultar, as previsões do modelo a partir dos dados de teste com a inserção dos coeficientes do modelo treinado. E a matriz de confusão vai nos dar uma noção de quão bem o modelo de classificação está funcionando, se ele está classificando corretamente ou incorretamente, com a análise dos falsos e verdadeiros positivos e negativos. Bom, agora comparando o Origin no Python, a gente vê dois comandos, no Origin e no Python, eles fazem a mesma coisa. Eles obtêm um arquivo e mostram o arquivo através de uma imagem, tá? No caso, seria um gráfico de pontos. Tá? Os dois fazem exatamente a mesma coisa e obtêm os mesmos resultados. A diferença é que o Origin usa apenas dois comandos. O file, que vai conter os dados dentro dele, e o scatterplot, que vai justamente plotar os dados. Certo? No Python, a gente tem muito mais o que fazer. A gente tem a importação das bibliotecas, a biblioteca Pandas para lidar com os arquivos, o Plot Express para a gente montar o gráfico e ainda definir variáveis como df para o arquivo obtido e o fig para a construção da figura. E além disso, tem que botar mais variáveis ainda dentro da fig, como o data frame em uso, o eixo x, y, a cor, o tamanho e a escala de cores. Tá? E no final mostrar a figura. Os dois vão fazer exatamente a mesma coisa, mas a diferença maior é no preço, no custo computacional que a gente vai ter que pagar. E elas fazem a mesma coisa, mostram figuras comparando renda de uma cidade com o preço de uma casa. A gente percebe que quanto mais a gente aumenta a renda, o preço da casa também sobe. Mas vocês podem perceber que, apesar do comando ser muito mais curto no Orange, não impactou tanto assim, visualmente na figura. Então, não é um problema tão grande a nossa simplicidade do Orange. Então, apesar da sua simplicidade, ele tem limitações. O Orange ele é restrito às suas ferramentas, que ele mesmo compõe. Por exemplo, eu não consigo ali criar funções muito específicas para fazer tarefas que o Orange não alcança, por exemplo. Como o Python, ele tem essa capacidade. O Python ele consegue criar funções, obter bibliotecas e também acessar novas funcionalidades. Além disso, ele tem customização limitada. A gente viu que o gráfico do Orange ficou bom, mas o Python ele tem muito mais poder de customização. A gente consegue fazer inserção de linhas em pontos que a gente quer, a gente consegue inserir imagens, mudar o título, colocar cores diferentes, mas seria um detalhe muito mais específico. Dificuldades com Big Data, o Orange não lida bem com um grande volume de dados em análise. O Python tem bibliotecas próprias para isso. E também o Orange tem uma comunidade menor. Quando você tem uma dúvida sobre Orange, é uma dúvida específica, não é tão fácil você achar quanto se fosse uma dúvida no Python. O
Python tem uma comunidade muito maior, tem o Stack Overflow, tem o GitHub, né? O Orange você vai ter mais dificuldade de encontrar, né, um grupo focado em Orange. Tá? Agora, os conceitos básicos que eu vou realizar com vocês para a gente entrar no exemplo prático, sabendo bem, a gente tem aqui uma tabela de alunos de uma disciplina e tem alunos de diversas cidades e países, estados. A gente tem uma coluna e linha, né, representando essa série de dados. As colunas são a disposição dos dados na vertical, né, representando nome, cidade, idade e a nota de cada aluno. E as linhas representam cada aluno. Né? Um aluno ele é composto por várias características, né, dadas pelas colunas. Então a gente tem uma série de linhas com colunas, né, dispostas. As variáveis numéricas são números, a gente tem as variáveis numéricas na coluna idade e nota, e as categóricas elas vão dar a entender uma categoria a cada aluno, como o nome e a cidade, né, de cada um. Certo? São variáveis não numéricas as categóricas, e as numéricas vão dar ideia de número. E análise exploratória de dados. É a primeira etapa do curso, né? Vocês vão ter duas avaliações, e a primeira avaliação vai envolver a análise exploratória de dados. Do inglês, ela vem da EDA, Exploratory Data Analysis. E o que é? É um conjunto de técnicas gráficas e estatísticas com o objetivo de examinar e resumir as características principais de um conjunto de dados, por meio da identificação de padrões e anomalias. Então, basicamente, a gente vai obter gráficos, desenvolver gráficos, aplicar métodos estatísticos para a obtenção de informação útil em relação aos dados, como, por exemplo, entender padrões, né, e também desenvolver, né, métodos analíticos. A gente tem alguns exemplos, como um gráfico, né, histograma embaixo, colunas, a gente tem gráficos de linhas, né, gráficos de pontos para identificar a correlação entre variáveis numéricas e a distribuição dos dados para entender essa normalização. E a modelagem? A modelagem é a tarefa responsável por representar dados através de funções matemáticas, buscando entender as principais influências sobre uma variável de interesse e prever comportamentos futuros. Vai ser a etapa, né, a segunda etapa do curso. Vocês já vão ter feito a análise de dados e a segunda etapa vai ser a modelagem. E aí a modelagem ela vai buscar justamente compreender os dados que você está trabalhando, desenvolver uma função matemática para prever dados futuros e também estudar a relação de interpolação e extrapolação desses dados. Dois exemplos aqui que a gente vai levar para a aula de hoje, a regressão linear e a logística. São dois modelos que vão representar utilidades diferentes. A linear busca entender correlações entre valores numéricos e a logística busca a previsão, né, a probabilidade de uma classificação. Agora, para treinar e validar modelos, como funcionam as técnicas? A gente tem a que a gente chama de Train, Test, Split, divisão de treino e teste. Primeiramente, a gente tem um dataset inteiro, tá? Ele está cru, ele chegou do nada para a gente, ele está tudo desorganizado, bagunçado. E o que a gente tem que fazer? Fazer a limpeza, normalizar alguns dados, trabalhar com os outliers, e aí ele está pronto para a etapa de modelagem. Ele aqui. O que a gente faz? A gente define a coluna alvo, que é o que a gente quer prever, por exemplo, o preço de uma casa, e aqui os atributos, eles ficam separados também, como população da cidade, renda, número de cômodos. A gente vai ver isso, né, no exemplo prático, mas a gente divide os atributos e o alvo. E para treinar o modelo, a gente vai ter que dividi-lo em 70% para treino e 30% para teste. E aí, o conjunto de treino, ele vai ser inserido no modelo, a gente vai obter os parâmetros desse modelo e para testar, para validar esse modelo, a gente vai inserir os dados de teste X sem ver a resposta Y no modelo. E de acordo com a previsão gerada, a gente vai comparar com os Y-testes, né, que seria o Y real. Tá? Então a gente vai estudar dessa forma o treino e a validação dos modelos na aula de hoje. A regressão linear, ela vai prever um valor numérico com o ajuste dos mínimos quadrados. Então é a região onde a reta minimiza esse somatório dos erros quadrados. A gente vai ter a variável y dependente, né, dada por essa fórmula, e a independente x. A interseção na reta vai ser beta 0 e a inclinação beta 1. Para validar esse modelo, para ver a sua performance, a gente avalia de acordo com o MSE, que é o erro médio quadrático, e o RMSE, a raiz do erro médio quadrático. Além disso, tem um erro médio absoluto, o MAE,
E R quadrado, né, que muitos conhecem, é o coeficiente de determinação. Ele vai refletir justamente a variabilidade do modelo, né, linear nesses dados. Quanto mais próximo de 1, melhor está o modelo. E mais próximo de 0, pior. No exemplo de hoje, a gente tem aqui um modelo linear de preço e renda. Ele está analisando essa correlação linear entre preço e renda. E o modelo foi ajustado, tá? Apenas, né, na dimensão 2D. Tá? A gente pode ainda extrapolar isso, saindo do 2D e indo para o 3D, uma regressão linear ainda, só que múltipla. A gente tem inserção de mais uma dimensão, que seria o x2, e, por exemplo, eu quero estudar a interferência no preço a partir da renda e população de uma cidade. Então, a gente aumenta essa dimensão. Mas grande parte dos modelos atuam além da terceira dimensão, tá? Que a gente vai ver hoje. Nesse caso, em vez de uma reta ser traçada, é um plano. Mas ainda com as mesmas técnicas de avaliação, MSE, o R quadrado. A logística ela é um pouquinho diferente. Ela, em vez de ser um modelo matemático linear, é um sigmoide, dado por essa função, onde a gente tem problemas de classificação. Ele vai prever a probabilidade de uma certa classe de uma variável. Aqui seria, na base, né, seria 100% de ser classificado como zero, como insatisfeito, né, um cliente insatisfeito, ou aqui no topo, ele classifica como 100% sendo satisfeito. Certo? Se está aqui no meio, na região, ele tenta classificar, né, justamente nesse intervalo dos 50%. Se uma dada variável está acima de 50%, ele classifica como 1. Se está abaixo de 50%, ele classifica como 0, dado algum erro, né, na previsão. E tem outras medidas para testar a performance, como a área abaixo da curva, o CA, precisão e MCC, que são variáveis envolvendo a razão entre falsos e verdadeiros positivos e negativos. O exemplo de hoje prático vai ser casas nos Estados Unidos. A gente está trabalhando com uma imobiliária, a gente tem vários dados de casas em relação a áreas diferentes, que são cidades. Então, cada casa, né, cada registro vai ser uma cidade diferente, com uma certa população, um certo número médio de quartos, né, dessas casas. E para isso, a gente vai analisar os dados, realizar uma regressão linear e prever o preço da casa. Tá? Então, a gente vai entender melhor o que impacta mais e menos nos preços das residências. O último exemplo vai envolver regressão logística. A gente tem uma empresa de aviação, a gente quer analisar os dados da empresa, realizar uma regressão logística para prever a satisfação de um cliente. Tá? Então, a regressão logística é aquele gráfico sigmoide que vai representar o 0 e 1, né, dado a satisfação do cliente, sendo 0 insatisfeito e 1 satisfeito. Então, a gente já pode praticar já o Orange. Não sei se o computador de vocês já tem instalado o Orange. Mas seria bom vocês irem instalando. Ele demora um pouquinho numa etapa, mas no começo dá para vocês me acompanharem. Eu vou abrir aqui para vocês o Orange. No GitHub de vocês está contido o dataset. Então, no GitHub do Vahid, da disciplina, a gente tem aqui, ó, introdução ao Data Science, a gente tem o dataset que vai utilizar na aula de hoje. Aqui no fundo, em Data, a gente consegue analisar esses dados. Para a aula de hoje, a gente vai começar com esse aqui, ó, USA Housing. Tá? Então, a gente clica nele, ele vai carregar aqui. Clicando aqui em RAW, né, para visualizar ele inteiro, a gente consegue uma página, uma guia em CSV. Tá? Então, esse formato CSV aqui, ele já vai dar como um arquivo. Então, a gente copia esse link e o Orange já consegue buscar esses dados da internet. Tá? Então, abrindo o Orange aqui, ó, ele já me depara com essa interface. Ele já pergunta o que eu quero fazer, se eu quero criar um arquivo novo, abrir um existente, olhar os recentes, ver tutoriais do YouTube deles, tá? Como começar, exemplos,
tá em documentação. Então é muito completo. Para baixar a hora de quê? Orange, deixa eu mostrar para vocês. Data. Isso. Data Mine. Orange Data Mining. Aí, ó, você entra no site, download, e dependendo do seu computador, você escolhe entre Windows, Mac OS, tá? Mas eu cliquei aqui, versão 3.37. E aí você já consegue ter eles em mãos. Ok, então enquanto vai instalando, enquanto instala, eu vou começando. Então aqui eu vou ignorar isso por enquanto. Pronto. Então quando eu abro o Orange, eu me deparo com essa interface aqui. Eu tenho aqui justamente os comandos que eu uso. Comandos de dados, de transformação, visualização. Estão todos aqui. Então, quando vocês baixarem pela primeira vez, vocês vão perceber que vocês vão ter menos ferramentas que eu, porque após eu instalar o Orange, eu ainda fiz a adição de mais uns comandos extras aqui, ó, em add-ons. Que aí ele disponibiliza mais recursos do que ele mesmo, né, originalmente disponibilizou. Como, por exemplo, manipulação de dados textuais, dados geográficos. João, acho que você não está compartilhando essa tela. Sim, verdade. Tem que compartilhar a tela. Sim, deixa eu... Aqui. Compartilha essa tela toda. Tá mostrando aí? Sim. Poxa, desculpa aí, cuidado online. Então, voltando, a gente tem essa interface aqui. Essa interface inicial. Vocês vão perceber que tem mais comandos do que vocês originalmente baixando, porque eu adicionei aqui à direita mais recursos, que ele mesmo disponibiliza. Tem dados geográficos, dados textuais, time series, ok? Então tem muita mais, né? Disponibiliza mais recurso do original. Tá? Então vamos começar com uma análise. A gente começa importando os dados. Então em dados, aqui ó, data, a gente utiliza o ap3 file. Então a gente arrasta da esquerda para a direita ou simplesmente clica nele. Tá? Clica nele uma vez ou arrasta, ou aqui você clica duas vezes se ele recomenda algum comando. Tá? Mas no caso eu vou fazer essa interação. Tá? Se alguém quiser eu dou mais um. Então aqui começa a importação dos dados. A gente tem duas opções. A gente consegue obter os dados a partir de um arquivo local, ativando esse file, ou a partir de uma URL. Essa URL deve ser, né, de formato arquivo. No caso, eu fiz a importação no GitHub. Tá? Deixa eu ver onde é que está. No GitHub, lá no repositório da disciplina. Aqui. Eu vou mostrar o caminho de novo. Então, eu vou usar os dados contidos no nosso repositório. Aqui na introdução ao Data Science, repositório da disciplina, a gente consegue, indo aqui para baixo, na pasta Data. Ele mostra vários dados que vai usar ao longo do curso, e a de hoje, a primeira vai ser UIC Housing, aqui embaixo. A gente entra nele. Aqui em RAW, para ver ele inteiro, a gente carrega aqui a página, ele vai baixar o arquivo todo no Chrome, mas eu consigo obter ele com esse link aqui, ó, em CSV. Pronto, estou com ele, copiado, e aqui dentro do Orange eu colo na aba aqui, ó, URL. Aí pronto, está colado. Ele já leu o link e ele me deu essas colunas aqui. Ele já informa algumas informações. Ele tem 5.000 linhas, 6 atributos. Não temos alvo por enquanto, e tem um atributo meta, que é basicamente um atributo textual. Aqui Não na tem direita. Não tem como carregar o link no chat também? No chat do Meet. No Meet, Posso só colocar? para... Poxa, nem lembrei disso.
Você copiou, né? É só colar lá. Aqui. Então, qualquer problema aí, podem avisar. E aí, a gente faz a leitura desses dados, ele já informa aqui o nome de algumas colunas, o tipo de cada coluna, se é numérica, se é textual. No caso, a gente tem 6 colunas numéricas e uma textual, que é endereço. Tá? Mas aqui está tudo certo. E tem que garantir que a coluna preço esteja marcada como target. Tá? Pode ser que ela venha como feature, mas tem que marcar como target. E já identificar que essa é a nossa coluna alvo, tá? Que ela vai ter um tratamento diferente pelo origin. Então a gente dá o apply para qualquer mudança que a gente tiver. E pronto. A gente pode fechar aqui. E fechando, a gente já fica livre para uma próxima atividade. Olha, eu quero visualizar meus dados, algumas informações importantes. Eu tenho o atributo DataInfo. Com o DataInfo, eu tenho um relatório aqui bem simples do dataset. A gente tem nome do dataset, tamanho, a gente tem 5.000 linhas e 7 colunas, features, 5 numéricas, target tem só uma variável numérica, target, e meta temos um texto, ok? E 100 dados em falta, e 5.000 instâncias aqui selecionadas. Aqui em Data Table, a gente visualiza os dados de forma tabelar. Tá? A gente tem preço, a gente tem endereço, renda média da cidade, a idade das casas. E ampliando aqui, a gente consegue ver tudo. Tá? Eu consigo ainda esticar um pouco mais aqui e ordenar as colunas, né, de acordo com a ordem crescente e decrescente. Clicando aqui, crescente e decrescente. Certo? Então a gente tem aqui casas indo de $15.000 até $2,5 milhões. Tá? São endereços variados. A gente tem essa definição dos endereços, nome da rua, bairro, o número. Tá? A renda média das cidades vão desde 90, aqui eu posso organizar, vão desde $17.796 por ano até 107 mil. Idade das casas, a gente tem de 2,6 até 9,5. Ar-condicionado está vazando. E número de cômodos, tá? Das casas. O que eu vou fazer? Eu vou apenas renomear algumas colunas, porque nós temos alguns nomes repetidos e também errados. Em Edit Domain, tá? Editar domínio, eu consigo mudar os nomes simplesmente aqui, como renda da cidade, vou tirar esse média, que está muito repetitivo, média. Eu vou excluir isso aqui. E aqui também. Eu vou colocar o acento aqui em algumas letras. E aqui, população. O preço também, vou botar aqui um C cedilha. E endereço também. Pronto. E aí, todas as mudanças que a gente vai feito. Interessa ficou preço. Ah, não. Certinho. Aqui apply, a gente aplica todas as mudanças. E pronto. Eu posso visualizar de novo os dados, como eles estão, em outro data table. Aqui. Então vocês entendam aqui, que o dado ele vai se conectando, né, em toda a trajetória, né, desde a origem até o final onde a gente está. E aqui eu posso ter a mudança. Já começou, C cedilha, eu te removi aquelas repetições de média, tá? Então ficou um pouco melhor. Ok, eu vou agora visualizar a parte estatística dos dados. Aqui, a gente tem feature, aqui, estatísticas dos nossos atributos. É muito importante porque ele vai dar um resumo, né, dos nossos dados. A gente tem a coluna renda da cidade, ela tem uma média de $68.500. Então, em média, as casas estão em cidades
uma renda de $68.500 tá, por ano, e a menor que a gente tem é $17.796, e a máxima de $107.702. Tá? Então não são cidades, né, tão grandes, tão desenvolvidas, então uma renda ok. A idade das casas da cidade, né, tem uma média de 6 anos e mínima de 2,6 e máxima de 9,5. Tá? Então são regiões recentes, né, dessas casas. Número de cômodos, média de 7, mínima de 3,2 e máxima de 10. Ok? E número de quartos, média 4, praticamente 4, mínima 2 e máxima 6,5. E população, a gente tem a população média de 36.163 habitantes, mais a mínima de 172 e máxima de 69.000 habitantes. E o preço, nossa variável mais importante, é média de $1,2 milhões as casas têm de preço, e mínima de $16.000, né? Com máxima de 2,5 milhões. Tá? E importante notar que a gente não tem dados em falta, tudo 0%. Agora a gente pode visualizar os dados, né, de forma mais direta. Eu vou usar as distribuições. Aqui. Bom, aqui a gente já consegue analisar os intervalos das nossas variáveis. A gente tem indo desde 0 até 3 milhões, né, o preço. Por quê? Porque a gente está analisando intervalos de 1 e 1 milhão. Tá? Se tem um casa custando 2,5 milhões, ela vai estar nesse espaço aqui, né, de 2 a 3 milhões. Eu vou analisar então num espaço menor, aqui de 500 em 500 mil, para entender melhor como nossos dados estão distribuídos. Bom, a maioria das casas estão aqui entre 1 a 1,5 milhões e uma parte considerável aqui ao redor, né, entre 500 e 1 milhão, entre 1,5 milhão e 2 milhões, e pouquíssimas, né, tem valores baixos e altos ao mesmo tempo. Okay? A gente tem 74 casas com mais de 2 milhões de dólares e também 97 casas menores, né, de 500 mil dólares. Analisando as rendas das cidades, temos a maioria estando aqui no centro, né, de 60 a 80 mil dólares. Tá? Não são regiões que o pessoal costuma, né, ganhar muito, são regiões tranquilas. A gente tem aqui uma outra quantidade, aqui de 40 a 60, e temos aqui a presença de poucos valores, né, extremos. Né? Eles indicam aqui baixíssimos valores, tá? De 0 a 20 mil, de 100 a 120 mil. A idade das casas, aqui também beiram aqui os 4 a 8 anos de idade, tá? É uma região recente, relativamente. Número de cômodos, tá? Em geral, as casas têm maioria 6 a 8 cômodos, e aqui pouquíssimos casos de, eu posso dar um zoom aqui, não sei, mas eu posso diminuir esse espaço, colocar de 1 em 1, aqui. Olha só, a gente tem, né, a maioria estando nesse centro, 6 a 8, e poucos casos aqui, né, de 3 a 4 cômodos totais. População, a gente tem populações aqui centralizadas em 30 a 40 mil, e ao redor também de 20 a 50 mil. Okay? Mas a gente pode ir alterando essas configurações aqui de visualização para ficar mais preciso ou menos preciso. Tá? E outro gráfico importante para usar nessa avaliação é o gráfico de pontos, o scatter plot. Ele vai entender aqui a correlação entre variáveis numéricas e ver o seu comportamento. Tá? Inicialmente ele dá esse gráfico. Eu posso analisar no eixo Y o preço, e no eixo X eu posso analisar a renda da cidade. Como a gente viu nos slides, a gente nota aqui uma relação linear entre renda e preço da cidade, o preço das casas. Porque a gente aumentando a renda da cidade, a gente percebe que as casas daquela cidade também tendem a ser mais caras. Então é um ponto positivo aqui para a gente considerar, né, durante a modelagem. Agora, analisando o preço e idade das casas, a gente percebe também uma leve linearidade também. Ok? Então, casas mais velhas aqui tendem a ser mais caras. E casas mais novas tendem a ser mais baratas. Número de cômodos também tem, não muito, mas uma certa linearidade, um R de 0,34, o que sugere, né, que casas com cômodos
em maior quantidade tendem a ter valores maiores. Número de quartos também estão agrupados aqui. População. Então, regiões populosas, né, tendem a ter casas mais caras, né, são regiões mais pessoas. Agora eu posso colorir aqui embaixo os pontos para analisar outra dimensão. Por exemplo, eu posso voltar para preço e renda e colorir, por exemplo, por população e entender como a população e renda e preço se relacionam. É como se eu implicasse mais uma dimensão na análise. Tá? Então aqui a gente vê, né, uma região, uma renda média, uma renda de cidade média e preço baixo tendem, né, aqui a ter poucas pessoas. Eu posso ainda selecionar os dados que eu quero trabalhar no futuro, né, eu posso selecionar uma região de pontos, tá, e trabalhar com esses pontos específicos, dar zoom, tá, posso dar o zoom, voltar o zoom e também mexer com o tamanho dos pontos, opacidade. Então tem algumas métricas aqui, tá? Colocar região de cor no gráfico, mostrar grade, né, os eixos. Então tem algumas opções aqui de customização. Então o que a gente concluiu aqui é que as casas, elas têm o seu preço. Aqui eu posso resetar a visualização. As casas têm os seus preços, né, tendo grande influência, né, de forma linear na renda. Então quanto maior a renda de uma cidade, maior vai ser o preço, né, das casas. Então eu vou usar essa informação para criar um modelo simples, né, linear, que vai tentar prever o preço de uma casa a partir da sua renda. Então eu vou fechar isso aqui e vou começar a criação do nosso modelo. Tá? Vai ser um modelo simples inicialmente, mas vai aumentando o seu grau de dificuldade. Tem mais um apetrecho que eu não utilizei, ele é as correlações aqui embaixo. Correlações. Aqui. Essas correlações, elas vão indicar para mim quais são os dados que mais, né, se relacionam, né, em questão de quando eu aumento um, o outro tende a aumentar também, ou a diminuir. E eu posso analisar de forma geral de todas as colunas. Olha, aqui ele mostra que realmente as variáveis que mais se correlacionam são preço e renda. Então, quando eu aumento a renda de uma cidade, maior vai ser o preço das suas casas. Assim também a gente tem aqui um problema, né, de correlação alta. Nem sempre a correlação alta é algo positivo. Nesse caso, é algo negativo aqui, porque a gente percebe que o número de cômodos numa casa é bem proporcional positivamente ao número de quartos. Isso porque dentro de cômodos ele já faz a contagem do número de quartos. Então seria como se a gente tivesse um vazamento de informação aqui. Então a gente vai ter que lidar, né, para saber com qual delas a gente vai considerar para o tratamento de dados. Eu posso analisar a correlação com o preço apenas, tá? E posso ver quais têm as maiores correlação com esse preço. A gente vê que aqui tem menos correlação número de quartos, tá? Então por isso a gente vai deixar ela de lado na análise de hoje. Ok? Então vamos fazer a modelagem. Então a gente começa, né? Eu vou isolar aqui um data table para a gente partir. Aqui, eu vou visualizar os dados aqui no data table e vou renomear. Eu posso renomear os apetrechos. Vou colocar aqui dados, tá? Visualizando eles, eu tenho eles normalmente aqui distribuídos e vou fazer o que agora? Eu vou descartar essa coluna de quartos e também, para fazer a primeira modelagem, eu vou considerar apenas a coluna preço e renda. Então, para desconsiderar e considerar colunas, eu vou usar aqui o Select Columns. Eu vou renomear, escrever, selecionar colunas. Bom, e aí, aqui à esquerda são as colunas ignoradas pelo programa e à direita as colunas em consideração. No caso, numa primeira análise, eu vou desconsiderar todas, menos a renda.
E aqui embaixo tem também a de endereço, que não é útil. Então, o que sobra para mim é a renda da cidade e o preço. Eu vou tentar prever o preço só com a renda e ver se o modelo é bom ou não. Tá? Agora, visualizando novamente os dados com o data table, eu posso ver como é que eu estou aqui no trabalho. Ó, tem preço e renda apenas. Ó. Tem duas colunas, mas ainda 5.000 linhas. Agora, o que eu vou fazer é levar esses dados para o modelo linear, o que a gente viu no slide. A gente vai novamente, né, arrastar aqui o... Eu vou tentar esticar essa tela mais para cá. Aqui ele seleciona tudo e consegue até arrastar assim. Ok. Agora, para treinar o modelo, eu vou simplesmente ligar esses dados aqui. Aqui, ó, dados, duas colunas. Pronto. E aí eu vou ligar esses dados de duas colunas no nosso modelo de regressão linear. Mas antes disso, eu tenho que separar em treino e teste. Aqui com o Data Sampler, amostrador de dados, eu consigo separar esses dados em treino e teste. E ele funciona da seguinte forma: 70%, que é o padrão dele, vai ser levado para treino, e 30%, que é o restante, para teste, para validar o modelo. Ok? E, bom, a gente vai usar as configurações padrões dele, que é essa aqui. E aí a gente simplesmente clica em Sample Data. E ele vai separar 70%, que equivalem a 3.500 dados para treino, e os outros, né, 1.500 para teste. Ok. Vou tentar esticar um pouco mais aqui. Pronto. Agora eu vou separar em treino e teste. Aqui em cima eu vou chamar de treino, tá? Que são as 3.500 instâncias. Vou chamar aqui dentro treino. E aqui embaixo, ó, eu vou chamar de teste. Mas não é apenas renomeando elas e vai funcionar. A gente precisa indicar para o Orange a corrente que ela está lidando. Clicando duas vezes em cima da corrente, eu consigo escolher, manipular quais dados vão passar de um apetrecho para o outro. No caso aqui é Data Sampler com teste. Eu quero que o Remaining Data, né, que os dados restantes, passem como dados para o teste. Tá? Os dados restantes são todos os dados que sobraram, né, após a divisão de 70%. Então são justamente aqueles 30%. Tá? O padrão dele é esse. O data para data, mas a gente vai agora usar os 30%, né, que é os dados restantes. E ok, a gente tem aqui embaixo, conferindo a dimensão, olha, 1.500, né, 1.500 registros, que são os dados de teste. Ok. Agora que a gente tem o treino e o teste pronto, a gente vai treinar o modelo. Aqui, a gente vai escolher aqui, ó, ao lado o modelo que a gente vai preferir para hoje, que é o modelo de regressão linear. Está aqui, ó. Pronto. E aí, a gente simplesmente liga ele no modelo. Pronto, o modelo está treinado. Ele basicamente vem assim, o apetrecho de regressão linear. Ele tem aqui os padrões dele, sem regularização. A gente pode ainda trabalhar com regressão Ridge, laço, elástica, tá? E para a aula de hoje vai ser no modo padrão dele. Já está bem, já dá um bom suporte, né, para o que a gente quer fazer. Ok, eu quero agora estudar como esse modelo funcionou, como ele regrediu os dados. Eu posso puxar aqui mais uma linha dele e observar o data table. E olha só, ele já me recomenda a visualização dele. Eu vou visualizar os coeficientes do modelo, como a interseção e a inclinação da reta. Aqui, ó, coeficientes. Modelo 1. E pronto. Aqui, ó,
já indica esses coeficientes. A gente tem a interseção de menos 236.578, né, no caso seria dólares, e renda da cidade, ele aplica um coeficiente de 21,4382, tá? Isso indica que quando a gente aumenta a renda da cidade em $1, o preço da casa aumenta 21,4 dólares. Tá? Então, é como se naquela equação a gente tivesse 21x menos 236.568 igual a y. Tá? E o que vai variar apenas é o x, né, da renda da cidade. Agora, de forma gráfica, eu posso aqui com o bar plot. Com o bar plot, ele mostra o coeficiente aqui de interseção da reta. E dando algum zoom aqui, ó, como está a escala está muito grande, eu posso visualizar o outro aqui, está por aqui, não é longe. Está muito pequeno. Não sei se está aqui não dá para ver direito. Mas aqui a gente consegue observar os coeficientes, a gente vai ver que no próximo modelo vai ficar melhor. No caso, a gente tem um grande coeficiente negativo aqui na interseção. Pessoal, tem uma caneta? Caneta? A caneta. Que tiver para acertar? Então, o primeiro modelo que a gente desenvolveu agora é isso aqui, o primeiro modelo. Equação 1 é basicamente uma reta assim, né? Como se y igual a x mais b. Então é um modelo linear simples, que só usa duas dimensões. Agora a gente vai analisar como esse modelo reagiu aos dados. Aqui os coeficientes. E, bom, agora para testar o modelo, a gente vai usar os dados de teste. Os treinos, né, os dados de treino serviram para treinar o modelo e construir os coeficientes. Os de teste vão testar esse modelo. Então aqui, ó, eu posso puxar aqui bem para frente e usar previsões para fazer as previsões. E aí, as previsões, ó, clicando nela, ela já mostra os dados que ela está esperando, né, os dados já estão aqui, ela está só esperando os coeficientes chegarem. A gente tem preço e renda, né, tudo para teste. A renda vai entrar dentro do nosso modelo preço, ali naquela equação, e ela vai estimar o preço, mas o preço real é esse aqui. Ela vai comparar com o preço daquela equação. E aí eu conecto aqui os meus coeficientes da regressão linear dentro das previsões. E agora todos esses valores de teste foram incluídos naquela equação ali, e os valores foram esses. A gente tem erros e as previsões. Bom, aqui a gente consegue enxergar tudo que foi estimado errado. Tá? Aqui a gente tem uma primeira previsão, ele estimou, olha só, regressão linear, ele falou que é 1,5 milhões essa casa, mas na realidade era 1,8. Tá? Ele errou aqui em menos 354 mil dólares. Tá? Então ele fez uma previsão abaixo do esperado, então ele subestimou o valor, ele fez uma previsão abaixo da curva. Então é como se eu colocasse esse 81.301 dentro daquela equação ali do quadro e ele vai obter esse valor, mas na realidade era esse. Então isso tem para vários valores, eu posso analisar valores de forma diferencial, né, observando essa diferença de sinal, se foi positivo ou negativo, ou de forma absoluta. Tá? Ele simplesmente não leva em consideração o sinal.
E aqui embaixo as métricas que eu falei mais cedo no slide. A gente tem o MSE, que é o erro médio quadrático, ele vai analisar as distâncias dos erros, tá? E vai levar ao quadrado e ainda tirar a média dos dados, o que deu aqui em 71 bilhões, né, de dólares. Tirando a raiz, o MSE ele dá 276 mil dólares. O erro médio absoluto deu 211 mil dólares. E o mais importante que a gente pode ver é o R2, ele vai dar 0,4. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, 0,4 não está muito bom. É a taxa que ele reflete a variação dos dados. Agora, para mostrar isso graficamente, né, a questão da relação dos acertos e erros, eu coloco dentro de um gráfico de pontos. Né? Vocês já devem ter visto a relação entre dados acertados e errados com um gráfico de pontos. Então, quanto mais próximo de uma linha eles estiverem, melhor. Aqui, eu posso analisar o ideal do modelo, né? O modelo perfeito, ele vai mostrar os dados dessa forma, como se o preço previsto fosse igual ao preço, né, treinado, tá? O preço real fosse igual ao preço previsto. O ideal é isso acontecer. Na realidade, o que a gente encontrou foi isso aqui. Tá? Então, o modelo refletiu, né, o modelo linear refletiu nos dados dessa forma. O preço original no X e o preço previsto no Y. Tá? Então, a gente percebeu que esse aqui é o R quadrado dele, 0,64. Se levar isso ao quadrado, vai dar aquele 0,4 que a gente viu anteriormente. Tá? Mas aí, a gente vai fazer o que agora? Para melhorar mais ainda esse modelo, a gente pode usar mais dimensão. A gente usou só duas, né? O Y e o X. A gente pode agora usar todas essas outras colunas para melhorar o modelo, para inserir mais parâmetros, mais dimensão e levar em consideração todos os pesos dessas variáveis. Tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente selecionar as colunas que a gente vai usar agora para mais modelagem. Aqui eu vou desconsiderar o número de quartos, porque eu falei mais cedo que quartos está diretamente ligado ao número de cômodos, porque quando a gente tem um número de cômodos, indiretamente já está ali dentro do número de quartos. Então isso é um vazamento de dados. E isso não é interessante para o modelo. E também desconsiderar endereço, porque todo endereço é diferente. Isso não tem nenhuma utilidade para o modelo. Tá? Então agora o que eu vou fazer é trabalhar o preço, estudando população, número de cômodos, idade das casas e renda da cidade, e ver se o modelo melhora. Agora, analisando os dados do data table, eu posso observar como eles estão. Só tem essas colunas. Preço, ele é marcado com uma cor escura para determinar que ele é o alvo. O resto são as características: população, renda, idade e número de cômodos. Eu vou renomear aqui para dados 5 colunas. E vou fazer a mesma tarefa. É proporcional. Eu vou apenas fazer as mesmas etapas de separação, treino e teste e modelagem. Com o Data Center, eu consigo fazer isso. Train, test e split. Ele já vem um padrão, 70% para treino. Eu faço aqui o sample, ele vai dar 3.500 dados, como esperado. E aqui em cima, eu vou separar de novo o treino e teste. Aqui eu vou chamar de treino 2. E embaixo, o teste 2. Mas lembrando que a gente tem que manipular essa corrente aqui, ó, para determinar que a gente só quer os dados restantes, ou seja, aqueles 30%. Tá, verificando aqui está tudo certo, eu acho, 1.500, temos 5 colunas. Ok. Agora a gente vai construir nosso modelo de regressão linear e vai validar ele. Mesma forma, a gente usa a mesma regressão linear. Ele já fez o treino, a gente usou esses parâmetros aqui, padrões. E, ok. Aqui eu vejo de novo os coeficientes. Eu vou só arrastar um pouco mais para o transparente mais da tela.
20 já dá intervalo. Ok. Os coeficientes desse modelo foram esses aqui, um pouco diferentes dos outros. Eu vou comparar com ele agora. A gente tem agora, além do y, a gente tem mais 4 dimensões, no total 5 dimensões. Então a equação fica um pouco parecida com isso aqui. O y, isso é igual a menos 2,6 bilhões mais 20,7 na renda. Um pouco parecido com esse de cima. Mais idade das casas, 167, vou simplificar um pouco, idade. E continuando aqui do lado, números cômodos, ele colocou um peso de 120.951. 120.951 cômodos. E também população, mais 15 vezes população. Então a gente percebe que ficou assim mais ou menos y igual a D0 mais D1 x1, D2 x2 mais D3 x3 mais D4 x4. Então a gente aumentou a dimensão e obteve esse modelo. Vamos ver se ele é melhor que o outro. Ou se a gente fez isso pouco. Aqui a gente faz a mesma coisa. A gente pode observar os parâmetros de novo aqui, ó, com o gráfico de barras. Os parâmetros que eu apresentei na equação são esses. A gente tem interseção gigante. Os outros dados aqui um pouco menores. Posso buscar aqui algum deles. Ó, consigo ver esse pequenininho aqui que é o 21, né, que é da cidade. Agora vamos ver se os dados funcionam mesmo. Tá? Vou testar agora com previsões e inserir os coeficientes e aqui dentro. Tá? Eu posso analisar o erro e as previsões. Olha, ele já deu um R ao quadrado de 0,9. Então foi de 0,4 para 0,9, melhorou bastante. E os erros, ele está errando menos, né, por causa disso. A gente tem um erro médio quadrático de 10 bilhões, o outro era 72. E a raiz foi para 103 mil e o erro médio absoluto foi 85.500 dólares. Tá? Que é o erro médio do modelo. As previsões estão aqui, o preço real e o preço previsto. Eu posso organizar de modo decrescente e crescente. E analisando agora graficamente, eu posso visualizar essa correlação agora. Tá? Esse é o modelo novo, com as 5 dimensões. E vocês percebam que ele atende muito mais a linha do que o outro. Tá? Eu posso comparar aqui, ó. Comparando com esse gráfico aqui anterior, esse aqui. Esse é o modelo antigo. Não dá para mudar aqui não. Pronto, deu. Tá, esse aqui é o modelo antigo, ele está muito mais disperso na linha em comparação a esse aqui. Está mais ajustado. Então a gente melhorou o modelo apenas aumentando a dimensão. Tá? Então acho que é bom dar um intervalo agora para a gente já começar no próximo exemplo. Tá, então 10 minutos, 15 minutos? Pode ser 15. 15, tá. Então são 5h25. Vamos lá descansar até 5h. Quem tiver problema com a instalação, eu posso ajudar. Bom, então. Bom, vamos voltar. Aí, estamos com o João. Bom, agora o segundo exemplo. Opa! Meu nome é João. Travou?
Vamos estar no Telegram, no canal? A gente tem canal no Telegram. A gente está comunicando por cá. Então, se vocês não têm Telegram, instalem. E aí depois, no final da aula, a gente coloca vocês no grupo. Bom, vamos então para o próximo exemplo. A gente vai usar outros dados. Lá no GitHub, a gente pode voltar ali na aba Data. Volta para início. Desculpa, eu primeiro não consegui pegar. Sim. Eu nem peguei essa parte do GitHub. Faz o caminho completo, desde o início, como chegar. Aqui, ó, vamos lá, GitHub. Aí eu pesquiso aqui em cima, por exemplo, o professor Vahid. Só coloca o sobrenome aí. Se colocar Vahid, vamos ver o que vai aparecer. O resto eles. Não. Vai na aba de user, né? Vai ter quantos Vahids? Vai ter muitos Vahids. Imagina. Aqui, assim? Isso. Vahid Nicol Fahid. Coitado, ele ficou obrigado a usar o sobrenome. Aí, clicando no Vahid, a gente vai aqui, ó, introdução ao Data Science. Peraí, Eu ajudo. Tranquilo. Aí você entra no repositório, introdução Data Science, e lá embaixo a gente tem a pasta de dados. A gente usou o USA Housing aqui embaixo, a gente vai usar agora o Invicto Airline, Invistico Airline traduzido. É um dataset de clientes que voaram, né, em uma empresa de aviação. E aqui em cima a gente copia a URL de novo, naquela aba RAW. Aqui, ó. Passei rápido, mas é aqui, ó. Ele não mostra os dados todos porque é grande, são mais de 10 megas de dados. E aqui a gente usa o RAW também inteiro. Ou baixa até, mas é mais simples de copiar o link. Copia o link em CSV e pode colar dentro do Orange. Tá? Então pronto. Aqui, do zero de novo, a gente vai começar um novo projeto. Vai iniciar com a leitura de um arquivo local e dentro dele a gente vai inserir a URL nova. Aqui estava o USA House antiga, agora o novo. Então a gente espera ele. Pode ser que dê uma travada, pode dar uma travada aí na hora que ele é um dataset grande, com mais de 100 mil linhas. Então esperem, não é estranho ter uma travadinha assim no começo. Ok, a gente fez a leitura dos dados, a gente tem várias colunas agora, tem a coluna gênero, tipo do cliente, idade, tipo de viagem, se é uma viagem a negócio ou pessoal, a classe do passageiro, se é executiva, econômica ou econômica plus, a distância do voo, o conforto do banco. Então são várias avaliações que o cliente vai dar sobre a empresa, se foi uma experiência boa ou ruim em relação a essas variáveis. E também aqui no final, a nossa coluna de previsão, que é o nível de satisfação do cliente, tá? Sendo insatisfeito ou satisfeito. Então, como a gente está querendo prever uma variável categórica, a gente vai usar um modelo de regressão logística. Então, a gente, garantam que a coluna satisfação esteja marcada como target. Isso, aqui, ó. Não sei se dá para ver de longe, mas aqui em cima. Aqui, ó, todas são feature, significa que é uma característica. E aqui no fundo, ó, a nossa coluna satisfação, ela tem que estar marcada como target. Então a gente clica em cima e escolhe target. Se já tiver, sem problemas. E aí, aplicando qualquer mudança, a gente faz o apply. Pronto.
como os dados já estão bem nomeados e traduzidos, a gente não precisa se preocupar com a parte do editar, né, o nome de colunas e variáveis. A gente pode visualizar aqui algumas informações, né, aqui em Data Info. A gente vê o nome do dataset. Como ele veio lá no repositório, ele vai ter o nome do professor e o nome do repositório. O tamanho do dataset, a gente tem 130 mil linhas e 23 colunas. Tá? Então tem mais linhas do que o outro e mais colunas. São 4 variáveis categóricas e 18 numéricas. Além disso, a gente tem uma variável alvo categórica com 2 classes, sendo a não satisfeito e a satisfeito. E também agora a gente tem uma novidade que é missing data, tá? São vários dados em falta que a gente tem. 393 dados em falta, que representa 0,0%, tá, do volume geral. Então é pouquinho. Dos 130 mil, 393, né, muita coisa. Mas tem que levar em consideração isso. Agora, vendo os dados em si, aqui no Data Table, é possível já ter uma noção do que eles resumem. Aqui eu consigo ver o número de linhas, tá? 130 mil praticamente. Temos 22 features, que são características, e um alvo, com 2 valores. O nível de satisfação está aqui pintado em escuro para dizer que a nossa coluna é alvo, e as restantes são outras colunas. Temos gênero, tipo de cliente, tá? Que são variáveis categóricas, não são números como no anterior que a gente trabalhou. Temos idade do cliente. Essas barras aqui, pequenas e grandes, elas representam o intervalo que aquele número representa do total do dataset. Então, esse 65, sendo uma coluna bem extensa, significa que é um número alto. E esse 15 representa um número baixo. Então, isso quer dizer, né, o tamanho do número naquele domínio. O tipo da viagem que aquele cliente passou, se foi pessoal ou a negócios, a classe, a distância do voo em quilômetros, tá? Temos vários voos, desde curtos a longos. Conforto no banco. Agora, aqui tem umas colunas importantes, que são colunas relacionadas à nota que o cliente vai dar sobre a empresa e sobre a experiência que ele passou durante a viagem. Então, conforto no banco, tempo de viagem, comida e bebida, local do portão, entre outros, o cliente vai definir uma nota de 0 a 5, sendo 0 uma nota ruim, péssima, e 5 uma nota ótima. E com essas notas e também outros parâmetros, a gente vai estudar como a experiência do cliente pode ser melhorada ou não nessa empresa. Tá? Aqui umas colunas de atraso na chegada e na saída. Sim. Você consegue tirar uma dúvida aqui rapidinho? Claro, aí mesmo? Tá bom. É sobre a instalação? Não, é sobre o dataset. Ah, tá. O CSV. Ele não funciona aqui. Nada, né? Aí não funciona. Demorou um tempo. Vai ter que dar uma entrevista. Certinho, certinho. Viu? Qualquer dúvida pode falar de novo. Ô, João. Sim, mas não entra. Não sei não. Como é grande, tem 130 mil linhas, e espero que demore um pouquinho. Tem que tirar o do baixo. E como é que ele vê? Ah, tá. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês. Daqui isso eu não tem nada. Não tem nada para fazer. Isso eu de novo. Vai. Agora vai aqui. Agora vai RL. Aí agora clica na RL. Agora vai dar um projeto. Agora não. Esse é o dataset lá do Bom, então, é muito grande o volume de dados. Tenta baixar lá aqui, de baixar e coloca aqui em file. E localiza como que é. Isso aí. Tenta baixar ele e ver se consegue diretamente colocar dessa forma. Aí foi
Beleza. Aí, esse é o nosso dataset. Temos os dados aqui e a gente vai agora tentar prever a classe. Mas vamos estudar um pouco melhor eles com as médias, as modas da distribuição. Agora, para começar a análise exploratória, a gente usa esse Feature Statistics, que são as estatísticas resumidas das nossas colunas. A gente tem aqui essa tabela, a gente tem, por exemplo, atraso na chegada em minutos. Uma média de 15 minutos os atrasos, mas um valor máximo de 1.500. Então a gente percebe uma distribuição um pouco estranha aqui. A média é 15 minutos, mas a máxima é de 1.500. Então a gente tem que estudar isso aqui direito. Mas 393 dados em falta. Gênero, temos uma moda, né? Na coluna moda, que quer dizer de maior repetição, está marcado como mulher. Então temos mais mulheres, né, comparadas a homens nesse dataset. Sem dados em falta. Tipo de cliente, a gente tem em maior clientes fiéis. Agora, analisando idade, temos uma média de idade de 39 anos, 39,43 anos, mínima de 7 e máxima de 85. Então a gente tem desde crianças a idosos nesses voos. Tipo de viagem, a gente tem viagem a negócios em maior parte. Classe, a maior classe é a executiva, né, onde tem mais gente comprando e usando. Distância do voo, média de 2.000 km, praticamente, né, 1.981. Mínima de 50 e máxima de 6.951. Então, uma companhia que lida com voos domésticos e internacionais, provavelmente. Conforto urbano, a gente tem aqui agora uma coluna de avaliação. Tá? Ela vai desde 0 a 5, todas. Então, vocês podem ver valores mínimos e máximos. A média das notas a gente vê aqui, 2.8, 2.99. Então, são valores médios, não muito altos. A moda, a gente pode perceber com a maior quantidade repetida. A gente vê que geralmente as notas vão de 3 a 4. Em todas as colunas de avaliação, 3, 4, 3, 4. E atraso na saída em minutos, a gente percebe aqui um valor de 14 minutos e máximo de 1.500. Agora, sobre satisfação, está um pouco baixa a tela aqui. Aqui, sobre a satisfação, a gente tem a maior parte dos clientes satisfeitos e também sem dados em falta. Então, vamos visualizar melhor isso. E eu mostrei outra ferramenta que aqui embaixo a gente pode colorir essas colunas de acordo com outra variável. Então, eu posso estudar a relação ainda com a satisfação e ver como a satisfação se comporta em todas as colunas aqui. Tá? E é o que a gente vai fazer agora, mas de modo mais específico. Aqui. Então, puxando esses dados aqui da esquerda para a direita, eu vou analisar as distribuições dos dados. Ok, agora a gente está em satisfação. A maior parte dos clientes é satisfeito, tá? Está satisfeito, a maior parte, e a menor parte insatisfeito. Isso já né, e nem é tão grande assim a diferença, tá? O que é preocupante para a empresa, tá? Pouco a satisfação ela reina aqui. Agora, por gênero, a gente pode ver que realmente temos mais mulheres que homens. 50,74% dos nossos clientes são mulheres e os outros homens. E analisando já, fazendo aqui um split, é importante fazer esse split aqui embaixo, a gente pode começar a agrupar esses dados de forma bem simples para a gente entender correlações iniciais. O split by ele vai fazer a separação das colunas em outras colunas. Como a gente está interessado na satisfação, eu quero dividir pela satisfação. E a gente percebe como homens e mulheres se satisfazem no voo. Percebemos aqui que mulheres têm maior chance de se ficarem satisfeitas no voo. Olha só, a gente tem 65% de mulheres ficam satisfeitas no voo, enquanto homens têm uma taxa menor de 55% mas de insatisfação. Então, em maioria, homens ficam insatisfeitos e em maioria, mulheres ficam insatisfeitas. Então, já é um indicativo para a gente sobre os clientes que estamos lidando. Agora, analisando o tipo de cliente. A gente tem dois tipos, o cliente fiel e o não fiel. É aquele que vai usar aquela empresa dos serviços dela constantemente. O cliente fiel, em maioria, aqui a gente tem 81% dos nossos clientes são fiéis e o restante não fiel.
Agora, analisando pela satisfação, a gente percebe se a fidelidade tem ou não influência. Em vermelho a gente tem a satisfação e em azul a insatisfação. Os clientes fiéis tendem a ficarem mais satisfeitos e os não fiéis eles tendem a ficar insatisfeitos. Então já é um indicativo da gente investir na satisfação dos clientes e ver o que isso está, né, o que faz o cliente ficar satisfeito ou não. A gente vai ter que investir, né, em mais exploração desses dados. Agora, idade. Vamos saber a idade dos clientes, né, quais são as quantidades que a gente tem, né, desde crianças a adultos e idosos. De 10 em 10 anos, a gente analisa que de 0 até a casa dos 90, percebemos que a maioria dos clientes, olha, são adultos de 20 até 60 anos. A gente tem poucos casos de crianças, adolescentes e idosos e vamos ver se a idade influencia ou não na satisfação. Olha, analisando aqui as faixas etárias, a gente vê que crianças tendem a ficarem mais insatisfeitas. Adolescentes aqui e jovens também, de 20 a 30 anos. No caso são jovens já. Aqui, já nos adultos, de 30 até os... aqui, nessa faixa de 20 até os 40 anos, a gente percebe... confundi as cores. Vamos voltar. Agora, de crianças, a gente vê que as crianças tendem a ficarem insatisfeitas, né, durante a viagem, porque a coluna azul está mais alta. Ok? Isso pode refletir, no caso de uma criança não gostar de voo ou passar alguma experiência ruim lá dentro. Adultos tendem a ficarem insatisfeitos, eles não parecem que não se importam tanto com algum desconforto ou com viagens altas, né, que algumas crianças podem ter algum certo receio. E idosos tendem a ficarem insatisfeitos também no voo. Né? Pode ser alguma questão ali de serviço do voo, comida, alguma outra questão que a gente vai estudar. Tá? Mas no caso aqui a gente percebeu que jovens, né, e crianças tendem a ficar insatisfeitas, adultos satisfeitos e idosos insatisfeitos. Então é um indicativo de que a idade influencia aqui na nossa avaliação. Agora, o tipo de viagem. Nossos clientes tendem a viajar mais a negócios. E outra parte de forma pessoal, tá? Uma viagem assim, casual, e a outra parte é negócio, né? Trabalho, né? Questão mais empresarial. E analisando a forma de satisfação, quem viaja a negócios tende a ficar mais satisfeito. E quem tende a viajar, viaja pessoalmente, né, para entretenimento, né, uma viagem para conhecer um lugar novo, passa experiências ruins no voo e tende a ficar insatisfeito. Então, o tipo da viagem é uma influência. A pessoa espera uma viagem divertida, acaba não sendo. Agora, na classe, a gente tem 3 classes: a executiva, econômica e econômica plus. A maioria dos clientes usa a classe executiva e outra parte considerável a econômica. Satisfação. Na satisfação, a gente vê que clientes na classe executiva ficam muito satisfeitos. Na econômica, ficam bem satisfeitos, assim como na econômica plus. Ok? Então, já é um indicativo de que classe também faz uma diferença. A gente pode ver que algumas classes podem estar com algum problema de manutenção, ou área para as pernas deve estar curta. Então, são alguns fatores que já pode dar como os pensamentos críticos. Agora, a distância do voo vai desde 0 a 7.000. A gente vê que geralmente os voos estão aqui na casa dos 1.000 a 3.000 quilômetros. Também temos um caso considerável de menor que 1.000 quilômetros das viagens. E poucos casos, né, são grandes voos, de mais de 6.000 quilômetros de distância. Aqui vem as colunas de notas, que são muito importantes. A gente pode analisar de 1 em 1, tá? Porque as notas vão de 0 a 5. Conforto no banco, grande parte classificou como confortável o banco. A gente vê também a parte considerável de 1 a 4, e poucas pessoas aqui deram nota 0. Tempo de viagem também comporta grandes notas. Um considerável número aqui de notas de 1 a 4. Comida e bebida, olha, já cresce um pouco aqui a insatisfação, porque aumentou o número de notas de 1 a 4. Local do portão, a gente tem que o local do portão foi geralmente aqui avaliado como um bom local.
pela consideração de notas entre 4 e 5. E se eu analisar colorindo por satisfação, eu percebo que quem tende a votar aqui, quem tende a votar em nota 4 e 5, está satisfeito com... Quem tende a votar no 5 está satisfeito, enquanto quem vota menos que 5 fica mais, né, insatisfeito. Tempo de viagem também, só quem vota no 5 está satisfeito, o restante. Aqui também, né, a questão aqui, até que todo mundo ficou satisfeito. Agora, com comida e bebida foi diferente. Então, a gente percebe que as notas influenciam bem na decisão do cliente de satisfazer ou não na sua viagem. Aqui, ó, entretenimento no voo. Olha quantas pessoas ficaram insatisfeitas, dando nota baixa na parte do entretenimento. Então, a gente tem que focar muito no entretenimento para melhorar essa visão do cliente. Suporte online também não foi bom, suporte online. Facilidade da reserva, não tiveram boa experiência, mas vários clientes tiveram, né? Pode ser que pela questão da idade do cliente, pode ter influenciado na navegação online. Espaço para pernas, muitos clientes aqui deram nota média também. Mas é isso, continua com a mesma proporção, praticamente, limpeza, embarque online e atraso na saída. A gente tem a coluna de atraso de saída, que vai, né, desde dos 0 até 1.500 minutos. Desculpa. Então, a maioria dos voos não atrasaram, mas alguns casos, olha, não dá nem para ver, atrasaram bastante. Assim como no atraso na chegada. Como ele atrasa na saída, logo ele atrasa na chegada também. E temos alguns dados em falta também aqui. Ele está avisando. Ele avisa que dados em falta serão ignorados. Ok. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente pode estudar aqui algumas correlações para ver como os dados estão, né, se correlacionando e entender melhor essa variação. Tá? Ele demora um pouquinho porque temos 130 mil linhas e 23 colunas, 24, então ele pode demorar um pouquinho mesmo. Tá, aqui a gente percebe que a maior correlação é entre atraso na chegada e atraso na saída, porque foi aquilo que eu falei, quando o voo atrasa na saída, logo ele atrasa na chegada, então há aqui de novo o vazamento de informações, como no caso anterior de cômodos e quartos. Então a gente vai ter que desconsiderar uma dessas colunas, vai ver qual vai ser o critério de desempate. Agora a gente analisa as colunas de nota. Comida e bebida, conforto no banco, tem uma boa correlação. A gente vê que clientes que têm uma experiência boa com comida e bebida também têm conforto no banco bom. Tá? Embarque online, facilidade na reserva online também fazem sentido. Embarque online com suporte online também. Então, focar no suporte online, consequentemente, vai refletir nos outros parâmetros online. Então, outros serviços também têm muitas correlações positivas, então se a gente investir de modo geral nesses serviços, a gente vai obter uma boa conversão de clientes satisfeitos. Tá? Mas no geral é isso, a gente tem várias combinações, né? Então, entre todas as 20 que a gente tem, a gente consegue mais 152 pares. A gente consegue também analisar apenas pela coluna, então, com a coluna satisfação a gente não consegue analisar, porque ela é categórica. Mas a gente vai ainda concluir qual delas a gente vai excluir. Certo. Agora, podemos analisar dados de forma de gráfico de pontos, por exemplo. Eu acho que, como a gente tem alguns dados, eu acho que não vai dar muito certo, porque a gente tem muitos dados categóricos, eles são intervalares. Tem um volume enorme de dados, não vai ficar muito fácil de ver. Então, acho que não é recomendada essa visualização. Tá. Então, eu vou voltar aqui no nosso exemplo, aqui de estatística. Eu percebo aqui, ó, que a gente tem dados em falta da coluna atraso na chegada em minutos. Tá? Então, a gente vai desconsiderar essa coluna. Por quê? Além de conter dados, vazamento de dados, né, com a coluna atraso na saída, ela tem dados em falta. Então a gente vai excluir ela. Com select columns, a gente seleciona as colunas e atraso na chegada.
já está marcada no meu. Deve ser porque eu já fiz algum trabalho anterior com ela. Então, é isso. A gente vai desconsiderar essa coluna. A gente clica aqui, por exemplo, e clica nessa setinha para a direita, tá? Ou simplesmente arrasta. Ok. Certo. Bom, a gente tem outro problema com esses dados, é que a gente tem algumas colunas numéricas indo de 0 a 5. João, Sim, você tirou do atraso na chegada ou na saída? atraso na chegada. Porque essa coluna tem. Aqui, ó. Não. Isso aqui, essa aqui mesmo, atraso na chegada. Show. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada na dimensão dos dados. A gente tem muitos dados indo de 0 a 5. E a gente tem alguns dados também importantes indo de 0 até 1500, 900, 700, tá? Então a gente tem algumas dimensões diferentes. Também temos a coluna de distância, tá? Que vai de 50 a 7000 quase, e idade, que vai desde 7 a 85. Então, para evitar problemas de dimensão dos dados, tá? Que são dados na casa dos milhares, alguns nas dezenas, e a maioria de 0 a 5, para evitar problemas com isso, a gente vai aplicar uma padronização dos dados, tá? Com a variável aqui, ó, a aptrecho continualize. Ele vai dar uma padronizada nos dados, e também é uma parte importante aqui, que a gente vai indicar para o Orange e para o modelo os nossos dados categóricos. Então a gente vai indicar aqui, ó, todos os dados categóricos, é muito importante, que a gente vai classificar eles agora como keep categorical, aqui à direita. Para garantir que o modelo entenda que esses dados são categóricos. E assim ele vai interpretar os dados como números, tá? Internamente. Eu não necessariamente tenho que mudar os dados para números. O modelo pode fazer isso automaticamente com essa definição, mantê-los categóricos. E outra função importante é a padronização, que vai mandar a média dos dados para 0 e o desvio padrão para 1. Isso vai evitar problemas com outliers e também com a dimensão dos dados que são muito grandes, como no caso da idade, da distância do voo e do atraso. Porque quando a gente vai comparar com outras variáveis, como as variáveis de notas, elas vão de 0 a 5. E novamente, essas aqui vão na casa dos milhares, das dezenas e de novo das milhares. Então, para a gente evitar problema dessas variáveis em domínios diferentes, a gente vai padronizar as maiores variáveis, que é atraso na saída, a idade e a distância do voo. E padronizando, aqui em standardize, isso, a gente vai padronizar no standard aqui e vai fazer com que a média torne-se 0 e o desvio padrão 1. E além disso, ele vai reduzir a dimensão dos dados. Vocês vão perceber que eles vão ficar negativos e positivos. Isso não tem problema, o modelo não vai interpretar mal isso, ele vai interpretar até melhor pela nova disposição desses dados. E aí vai tornar muito melhor a interação com esses outros dados menores e evitar aquele grande peso das antigas variáveis, né, na casa dos milhares de quilômetros ou idades altas. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi manter essas aqui como categóricas, para o modelo não ter problema na interpretação, e aqui embaixo padronizar os dados. Apenas essas últimas. Ok? Pronto. Agora, eu vou apenas verificar os dados no data table, só para verificar se está tudo certo. A gente tem aqui 130 mil linhas, a gente tem 21 features, que são características, e o alvo com 2 variáveis. Aqui são os valores que a gente tem, alguns dados. Olha, cuidado quando vocês selecionarem algumas linhas, eles vão levar em consideração apenas elas. Então, clica aqui em cima de novo nesse cantinho para selecionar tudo. Tá? Mas a gente tem aqui as novas variáveis aqui, ó, padronizadas. Atraso da saída, idade e distância do voo. Novamente, a gente vai evitar assim, problemas com outliers, vai também evitar também problemas no modelo com
volume alto, né, a quantidade alta que alguns dados aqui tinham anteriormente, e verificando as estatísticas aqui desses dados, aqui, ó, estatísticas, percebemos aqui alguma média. Eu vou analisar aquela coluna aqui numérica. Olha, desvio padrão, a dispersão foi para infinito, a média foi para zero praticamente, ele não indica zero redondo aqui, ele coloca elevado a menos 15, menos 13, mas ele aproxima do zero, tá? E é isso. Então funcionou. Ok. Agora vamos montar o nosso modelo novamente. A gente já estudou nossos dados, viu que as principais interferências do voo na satisfação, que são as notas, a idade, né, a classe do passageiro, qual classe ele usou. Então são parâmetros que a gente já sabe, já tem noção que são impactantes. Então vamos comprovar isso com o nosso modelo. Eu vou aqui novamente fazer o data center, que é a amostragem dos dados. Tem que separar em treino e teste. Eu vou esticar um pouquinho para sobrar espaço. E, como padrão, ele vai no 70%. Aí, sample data, né, vamos amostrar esses dados. 70% consistem em 90.900 observações. O restante será usado para teste. Então, a gente vai usar um novo modelo. Né, o modelo aqui embaixo, ó, agora o modelo de regressão logística. Aqui, ó, tem esse formato aqui, esse mod. Ele não clicou. Ou você simplesmente clica 2 vezes aqui e pesquisa como log, né, e já aparece Logistic Regression. Bom, ele tem esses inputs padrões dele que vão ser os utilizados agora, tá? O tipo de regularização e a força dele. Antes disso, eu vou apenas separar aqui em treino e teste. Aqui em cima o treino e aqui embaixo o teste. Lembrando que a gente não muda os dados apenas renomeando. A gente tem que mudar a corrente aqui dentro. Clica 2 vezes nessa corrente, ele vai dar essa opção. Eu não quero o data center, que corresponde aos 70%, eu quero os 30%. Pronto. Então aqui em cima treino e aqui embaixo o teste. Conectando o treino no modelo, a gente treina o modelo. E vai dar uma travadinha, mas é rápido. E aí, eu posso observar os coeficientes já. No data table. Aqui, coeficientes. Eu vou dar uma esticada aqui só para sobrar mais área. Agora vamos ver, vamos comprovar, né, a nossa hipótese inicial, as nossas hipóteses de classe, de idade. Sim? Como é que eu associo o treino e o teste? Tá. Aqui, ó, você consegue associar clicando 2 vezes na corrente. O data sampler, ele vai fazer a amostragem de 70%. Então, pelo padrão, ele já encaminha os 70% para frente, que é esse aqui, ó, data sampler. Ó, ele vai desde o data sampler para o treino, que é esse símbolo aqui, ó, da nossa tabelinha do futuro. Então, os 70% é esse data sampler. Os 30% é esse aqui, ó, remaining, restante. Então, o de cima vai o padrão, data sampler, e o de baixo, ó, remaining. Está até com o nome escrito aqui, ó, remaining. Então, clicando 2 vezes, a gente desfaz aquela linha padrão que era essa, a gente desfaz ela e reconecta assim, ó. E pronto. Aí a gente está passando aqueles remaining, o restante, 30%. Dessa forma. E aqui em cima a gente tem 90.000.9 observações e aqui 39.000, tá? Então, relacionados aos 30%. O modelo está treinado, a gente pode observar os parâmetros, que são um pouco diferentes agora do linear, tá? Aqui, como a gente está avaliando categorias, a gente está dizendo que o cliente satisfeito, ele é a variável 1. Sim? Você mudou o nome daquele... O nome? Pro treino lá. Aqui, né? É. Você clica com o mouse direito.
Aí tem rename. Ah, foi, obrigada. Aí, tinha esquecido de explicar isso. Mas com o mouse direito a gente consegue renomear qualquer apetrecho aqui, qualquer um. Traduzindo do jeito que a gente entende. Incluir anotações, setas. Aqui ó, embaixo temos umas setas para incluir. Por exemplo, a gente pode indicar algumas setas. Tá? Inserir algum texto, por exemplo, aqui. Escrever o que você está fazendo. Então, para você mesmo lembrar ou para passar como algum relatório, é importante fazer isso. Aqui tem esse símbolo hashtag. Eu não vou clicar nele agora, mas ele dá uma reorganizada nos dados de forma mais organizada. Mas, E para quem não viu também, aqui em cima a gente tem em opções os add-ons, que são os mais recursos do Orange. Tá? E no caso são esses aqui de baixo que eu baixei. Tá, continuando aqui, a gente tem os nossos coeficientes do modelo. No caso, a gente está querendo prever o tipo do cliente, né, satisfeito ou não. O modelo ele classifica o cliente satisfeito como um valor 1, tá? Valor positivo 1, e o cliente insatisfeito como 0. Então, se a gente avalia aqui as variáveis que estão mais próximas de 1, como por exemplo essas aqui, a gente percebe o peso que elas aplicam no valor 1. Então, variáveis positivas tendem a tornar o cliente fiel, tendem a jogar ele para a classe 1. Tá? No caso, o que faz o cliente ficar fiel, satisfeito? Entretenimento no voo, tá? Uma nota boa no entretenimento causa uma boa chance dele ser satisfeito no voo. Classe executiva, se o cliente for mulher, também ajuda na nota, porque a gente viu que mulheres tendem a ficarem mais satisfeitos do que homens. Tipo de viagem e negócios também. E serviços de check-in, serviços a bordo. Então, percebam que todas as notas que os clientes preenchem, elas têm um impacto positivo na sua experiência. O que reflete, quanto maior a nota que eles dão, melhor o seu grau de satisfação. Entretanto, aqui eu posso agora, por outro lado, avaliar de forma negativa. Clicando aqui, a gente consegue reordenar os dados de forma crescente ou decrescente. E aqui, de forma crescente, eu consigo analisar desde os mais pesados, né, que fazem o cliente ficar insatisfeito, até os mais leves. Então, vou analisar aqui o tipo de cliente não fiel. Tá? Um cliente não fiel, a gente já pode ficar com altas chances de não ter uma boa experiência no voo. Homens, sim. O meu está aparecendo na parte analítica, está aparecendo um X e no diante não aparece mais valor. A parte analítica, qual parte? Deixa eu ver. Está aparecendo um X em cima do símbolo. E em diante não aparece mais dado nenhum. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. De repente passou alguma coisa desapercebida. Agora isso aqui você tem uma linha lá atrás. Aí você põe essa linha aqui. Então só olhando, entendeu? Aí o que tem que ser? Olha, então a gente tem esse modelo, né, com esses pesos. Então, se vocês acompanharam, tem essas notas. Então, quanto mais negativo, aqui próximo do 1, menos provável dele ficar satisfeito. Agora, vamos fazer as previsões e avaliar o modelo. Da mesma forma, a gente puxa o teste para as análises aqui, de predictions, previsões. E aqui a gente tem todos os dados de teste. O modelo vai usar todos esses dados para fazer a previsão.
ele não vai saber a resposta da coluna alvo, ele vai apenas receber esses dados aqui em branco. E aí eu vou ligar os coeficientes do modelo. E pronto, ele vai fazer as previsões. E agora a gente classifica aqui agora um erro diferente do que o da regressão linear, que é simplesmente um número da regressão linear. Aqui é a previsão de uma classe. Qual a probabilidade de um cliente estar em uma classe? Tá? Uma classe satisfeito, que é dado como 1, ou insatisfeito, que é dado como 0. Então, quanto mais próximo de 1, o modelo classifica como satisfeito. E abaixo dos 50% de probabilidade de ser satisfeito, ele vai classificar como insatisfeito. Então, aqui é apenas uma jogada de probabilidade. Tá? Então, a primeira previsão ele classificou como insatisfeito. Por quê? Porque o modelo de regressão logística ele dá um valor de probabilidade. E o valor de probabilidade deu 0,81, o que quer dizer que ele tem 81% de chance de ser, né, insatisfeito. Por outro lado, aqui a gente tem uma outra previsão de satisfação. Olha só, satisfação, ele fez uma previsão de 99% de satisfação com um erro de 0,013 e classificou corretamente como satisfeito. Então a gente pode analisar isso de várias formas. Ó, eu posso ver os erros mínimos, né, desde 0 até o máximo, ou desde o máximo, né, todos que ele errou. Ele classificou como 1, então teve quase 100% de erro, tá? Entre satisfeito e insatisfeito. Então aqui é apenas uma tentativa de classificar os dados. A performance está aqui embaixo, elas medem a razão do modelo em acertar variáveis verdadeiras ou falsas, positivas e negativas. E aqui, com a matriz de confusão, no final, eu consigo analisar essa proporção do que ele fez a previsão correta e incorreta. Olha, 14.356 dados ele classificou como insatisfeito, mas que realmente eram insatisfeitos. Porém, 3.229 dados ele previu como satisfeito, como insatisfeito, desculpa, mas o real era satisfeito. Aqui, ó, outro, 18.095 dados, ele fez a previsão correta, sendo satisfeito e eram realmente satisfeitos. E aqui ele classificou 3.284 como satisfeitos, mas eram insatisfeitos. Tá? Então, essa relação aqui é muito importante para a análise do modelo. Mas o modelo até que se deu bem, a gente teve muitos casos aqui de verdadeiros positivos e negativos. E a gente pode analisar também com um gráfico, né, de uma forma meio improvisada. Aqui eu posso colocar satisfação. Acho que não pode dar certo isso. Não, mas no caso a gente tem essa performance aqui do modelo. Foi um modelo bom, a gente teve vários parâmetros analisados que contribuíram bem, né? É um dataset com muitas colunas, né? Muitas variáveis numéricas e categóricas que ajudou bastante na precisão do modelo. Tá? Agora, analisando os parâmetros de uma tabela, eu posso vir aqui com o bar plot e observar os parâmetros, os coeficientes do modelo. Coeficiente. Então, saindo diretamente da regressão logística, a gente consegue observar todos os coeficientes, positivos e negativos. Tá? Bom, esse aqui foi o segundo projeto, tá? Ele envolveu a regressão logística. Agora, só para finalizar, eu vou disponibilizar isso no GitHub, tá? Mas só para finalizar, eu tenho só para mostrar para vocês algumas outras funcionalidades do Orange. Tá? A gente tem análise de dados de imagem, tá? Esse aqui é um simples já montado.
gente consegue prever imagens, tá? Fazer tratamento de dados com imagens usando o Orange. Os dados utilizados foram do próprio Orange, tá? Vocês podem vir aqui em Dataset e dentro do Dataset a gente consegue usar esse dataset aqui, Traffic Signs, tá? São sinais de trânsito e são dados do tipo de imagem, tá? Então usando esse aqui, ó, esse comando Dataset do próprio Orange, a gente consegue trabalhar com imagens. E além disso, se vocês baixarem aqui em opções, em add-ons, a gente consegue baixar a biblioteca de imagens. Aqui, ó, análise de imagens, tá? Então, baixando ela, a gente vai conseguir todos esses comandos aqui embaixo. E aí, o que eu fiz aqui foi só uma análise simples de dados envolvendo imagens, que são essas, são sinais de trânsito, tá? Sinais regulatórios, de aviso e da rua mesmo, de travessia, animais, tá? Então, tem alguns dados aqui. E o que o modelo quis fazer é prever qual é a classe daquela placa, de acordo com a sua imagem, sua cor, com o seu formato. A gente tem placas triangulares e vermelhas, placas redondas e azuis, e também placas redondas e vermelhas. Tá? E a gente faz, né, esse image embedding, que faz ele codifica as imagens, tá, de uma forma aqui a tornar com muitas colunas numéricas, então ele basicamente transforma as imagens em dados numéricos, praticamente uma árvore genealógica de dados. E aí, com o Test and Score, que é outra forma da gente criar modelos, a gente usa uma regressão logística, e da mesma forma a gente obtém aquela questão de imagens classificadas corretamente ou não. A gente tem 18 imagens regulatórias classificadas corretamente, de aviso também, e de campo também bem classificados. Poucos casos aqui ela errou, 2 casos aqui ela classificou como regulatório, mas na verdade era de aviso. De campo, ele avaliou uma de campo, mas na verdade era de aviso. E eu posso analisar esses erros, né, especificamente. Eu posso selecionar aqui um erro, né, esse 2, e observar aqui o Image Viewer. Ele mostra os erros que ele teve. Tá? Assim como no outro caso, esse 1 aqui, eu posso analisar especificamente ele. E aí eu entro já na parte de melhorar esse modelo, como eu posso melhorar o modelo para evitar esses erros, ou analisar os acertos também. Posso segurar Ctrl e segurar, e analisar todos os acertos do modelo. Tá? Então é uma outra visão do Orange de analisar imagens. Temos dados geográficos também, a gente pode analisar mapas. A gente consegue analisar mapas. Então, se a gente tem um dataset que tem informações de latitude e longitude, até mesmo, se eu não me engano, a informação do país e cidade, a gente consegue realocar esses dados para mapas. Tá? Então, usando de novo o dataset do Orange, é o de climas na Europa. Aqui, dataset clima na Europa. Tá? No dataset do próprio Orange, esse HDI, ele tem as tags economia e geografia. É basicamente um dataset que vai falar sobre as condições de vida desses lugares. A gente tem basicamente países na Europa, Noruega, Austrália, Suíça. Então, temos várias colunas, perfil de vida, anos nas escolas, média, né, anos nas escolas. Temos muitos dados aqui geográficos e de questões sociais, número de bancos, parlamento, porcentagem por mulheres. Então, a gente tem várias questões sociais aqui relacionadas a esses países. E a gente pode analisar isso em mapas. A gente faz aqui uma breve análise de dados, muda alguns nomes e aí consegue botar no mapa, por exemplo, informando qual a latitude e longitude, né, daquele dataset. A gente consegue dar zoom, modificar, né, com o cursor aqui arrastar. Eu posso colorir, a gente está colorindo por expectativa de vida. Tá? Então, países com a cor amarela têm expectativa de vida alta, enquanto cores frias, né, azul, baixa expectativa de vida, como a gente encontra na África e aqui na Europa, uma alta expectativa de vida. Eu posso colorir por outra variável, como anos médios na escola. A gente vê os países que mais investem tempo nas escolas, que, Europa,
aqui um pouco do Brasil, Estados Unidos bom, Canadá legal. A gente vê também alguns casos aqui na Ásia. Eu posso também mudar o tipo de mapa para topográfico também, ou também para satélite. Então, para quem estiver interessado em mexer com dados geográficos, é uma boa opção começar aqui pelo Orange. Então, a gente consegue aqui ampliar bastante e vai carregando. Tá? Então, da mesma forma que o Google mostra. Tá? E aqui também o índice de desenvolvimento humano, a gente pode, além de usar esse gráfico de forma pontual, a gente pode usar de forma coroplética, tá? Que seria como pintar áreas no mapa. Aqui a gente está pintando, por exemplo, eu posso colocar de volta as perspectivas de vida, e analisar quem tem as melhores perspectivas de vida. A gente pode analisar aqui também a cor, deixar mais ou menos opaco. Tá? Basta a gente ter noção das latitudes e longitudes. Tá? Tem outro lado, dataset aqui de IDH. Ele vem de novo da Europa e faz a mesma coisa. Tá? Então tudo isso aqui vai ser disponibilizado para vocês já testarem. E além de imagem e geografia, a gente pode lidar com dados time series. São dados, né, que vêm de séries de medidas temporais. Aqui tem uma seção de exploração de dados. Fiz alguns ajustes aqui para análise. Falta limpar alguns aqui que ficaram soltos. Quero carregar um pouco. Bom, esse tipo de dado, time series, é um tipo de dataset onde a gente tem medidas temporais, tá? Como aqui nessa coluna data. A gente tem medidas de 15 em 15 minutos, tá? Desde 2018, do início de 2018 até o final de 2018, até 11h45 da noite. E aí a gente tem várias informações do processo industrial, aqui no caso de produção do aço. A gente tem algumas informações de corrente, tá? Na parte aqui elétrica. A gente tem emissão de CO2, potência, né, da corrente. A gente tem número de segundos após a meia-noite. E outros dados, como o status semanal, o dia da semana da medida, o tipo de carga. Tá? Então a gente quer aqui analisar esses dados temporais. Tá? E aqui a gente faz uma breve análise desses dados, a mesma coisa que a gente fez na aula de hoje. Aqui filtrando mais alguns dados para entender melhor sua distribuição do tempo. Aqui a gente analisa como a indústria trabalha de meia-noite, né, até o fim do dia. Eu fiz aqui algumas análises de consumo energético. Por exemplo, de meia-noite às 6 da manhã. Meia-noite às 6 da manhã a gente espera um consumo baixo de energia. No caso é esse aqui, de 0 até meia-noite. Agora de 6 da manhã a meio-dia a gente espera um crescimento dessa energia. Aqui. Olha só, ele já dá uns valores maiores de consumo energético. Tá? Agora de meio-dia a 18 horas. Como eu fiz esse filtro? Eu fiz esse filtro com o Select Rows. Eu coloquei, ó, o número de segundos após meia-noite é entre 3.200 até 4.800, que dá em segundos. Tá? Eu consigo filtrar entre os intervalos do dia. E aí eu vejo o consumo de meio-dia às 18, que também é alto. E depois de 18 até meia-noite, novamente, é um pouquinho menor. Tá. E aí, como a gente tem dados temporais, a gente consegue fazer alguns intervalos aqui de medida. Eu quero que ele me dê variações aqui desde, por exemplo, do dia 1 até o mesmo dia 1, até meio-dia. Eu dou o play aqui e ele vai executando medidas, vai me informando aqui, fazendo algumas medidas em tempo real, e eu posso acompanhar isso com esse gráfico. Ele vai mostrando o crescimento aqui em tempo real dos dados. Tá? Ele vai crescendo e vai mostrando múltiplas tabelas que eu posso escolher aqui. Ó. Eu posso escolher essa, posso escolher de baixo, deixar só uma, vou adicionar mais outra. Tá? Então eu posso fazer várias coisas aqui com dados de medidas, tá? Dados temporais. Mas o Orange tem um suporte muito bom para qualquer tipo de dado. Então, quem estiver interessado, é uma boa opção. Aqui eu pauso para não continuar. Mas no caso é isso. Então, quem quiser explorar, tem várias opções.
tem dados textuais também. Aqui alguns modelos que eu preparei. Mas isso aqui vai estar tudo disponível para vocês. Eu vou upar no GitHub logo aqui. Ó. Se vocês voltarem lá no GitHub, a gente tem a pasta Orange, a última pasta. Eu vou adicionar nela, até hoje, os arquivos de hoje. Aí vocês vão poder explorar lá em casa. Então, todos esses aqui vão estar disponíveis. A gente preparou aqui em aula e os prontos, para vocês explorarem e terem tudo em mãos. O pessoal está perguntando, você vai disponibilizar os slides também? Claro, com certeza. Vou baixar em PDF e mando lá. Aí fica tudo certinho para vocês. Mas no geral é isso. Qualquer dúvida aí, pode mandar no Telegram, estou lá no Telegram, João Ricardo. Então é bom vocês já ficarem, né, familiarizados com ciência de dados com Orange, que é muito fácil, é muito tranquilo. Qualquer dúvida podem falar comigo, mas no geral a aula de hoje termina aqui. A gente fez uns 2 projetos juntos, a gente viu alguns exemplos a mais que o Orange permite que a gente faça, e aqui a gente consegue explorar, né, adicionais do Orange, tá? Quem quiser mais poder. Tá? Mas no geral é isso. Bom, então eu vou lançar a lista de presença no grupo e aqui também.